Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. A minha entrevistada é a presidenta da Assembleia Legislativa da Bahia, a primeira mulher em 190 anos a ocupar este cargo. Ela também, pela terceira vez consecutiva, foi presidente da UNALI e também a deputada mais votada da história do Parlamento baiano. Deputada, presidenta, bem-vinda ao programa Questão de Ordem. É uma honra enorme tê-la aqui mais uma vez, a senhora que está representando tão bem o Parlamento baiano e que faz parte da história. Então, bem-vinda, obrigada. Muito obrigada, fico muito feliz, Fico muito feliz de estar sendo entrevistada por você mais uma vez no seu programa, que sou fã, já lhe disse isso, né? E quando você fala, você me apresenta, isso o coração dispara e fala, gente, a responsabilidade é muito grande. Eu tenho consciência dessa responsabilidade, mas é muito grande, é muito representativo. Depois de 190 anos, uma mulher conseguir chegar à presidência da Assembleia Legislativa e essa mulher ser eu. Então é bom demais. Deputada, e essa mulher sendo a senhora uma mulher que, não apenas uma mulher, mas uma mulher com uma trajetória retilínea, que sempre honrou aqui o Parlamento, muito respeitada aqui no Parlamento baiano por todos os legisladores da oposição, da situação. E eu lembro que quando a senhora assumiu logo, no dia 6 de março, que a senhora me recebeu no seu gabinete para uma entrevista que eu fiz para o meu site Bahia Repórter, eu conversei com a senhora a respeito do que estava falando nos bastidores. Como eu converso com todos os legisladores aqui nos bastidores, tanto da oposição e da situação, eles me falaram que acharam de extrema importância a forma que a senhora assumiu a presidência da casa. Porque os legisladores falaram que a senhora teve empatia e as legisladoras falaram que a senhora teve uma sensibilidade feminina. Então, acho que assim, eu estou aqui na casa há 22 anos e eu nunca vi uma transmissão tão tranquila, transmissão de cargo tão tranquila quanto essa. E parabéns, eu queria saber da senhora o porquê a senhora demorou para sentar na cadeira de presidente. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter com o colega é respeito. No dia 10, quando o Adolfo me telefonou, eu estive com o Adolfo meio-dia. Conversei com ele, no final da tarde ele me ligou, me chamando que eu fosse lá à presidência, que havia saído a liminar afastando ele. Eu ainda brinquei, porque eu brincava muito com ele, o Adolfo é companheiro, é amigo, eu brincava e dizia assim para ele, olha, se você sentar nessa cadeira, essa cadeira vai ser minha. Aí ele ainda brincou e disse assim, olha, venha para a sua cadeira. Eu disse a ele, não, eu vou sentar nessa cadeira quando ela for de fato e de direito minha. Foi muito rápido. Quando eu assumi a primeira vice-presidência, quando eu fui eleita para a primeira vice, eu fui eleita sabendo que corria um sério risco do Adolfo não conseguir manter o mandato e automaticamente eu virar a presidente. Isso foi um acordo do nosso grupo político, essa vaga era do PT, o PT abriu mão dessa vaga para o PSD, para Ivana Bastos. E eu acho que era uma liminar que afastava o Adolfo. Essa liminar precisava ainda ser referendada pela Corte. E no dia 10, o ministro Gilmar Mendes deu a liminar afastando o Adolfo, mas deu também a decisão que entre o dia 21 e 28 de fevereiro, essa decisão seria confirmada ou não. Então, a primeira coisa é respeito. Você tem que respeitar os outros. Foi um respeito à pessoa do Adolfo. E eu fico feliz quando você fala que teve esses comentários na casa, porque teve comentários para mim muito negativos. Eu recebi deputado na minha sala que me disse, já vi que não vai dar em nada. Já vi que você não tem peito, que você não tem coragem de enfrentar. Já ouvi de outras pessoas também dizendo assim, ela está com medo, ela não estava preparada. E eu escuto muito as pessoas, viu, Nanda? Eu escuto muito as pessoas, eu debato muito, eu converso muito.
Mas essa decisão foi uma decisão pessoal minha. E eu disse a essas pessoas, é uma decisão pessoal que vocês precisam respeitar. Eu só vou assumir, eu só vou entrar na sala da presidência e sentar naquele lugar no dia que a decisão da justiça, se assim acontecer, for definitiva. For definitiva. No dia 27 de fevereiro, os 5 desembargadores, ministros, votaram. Então, o Supremo confirmou. Mas já no dia 1º, já na quinta-feira, após o carnaval, eles julgaram o mérito. Já 2, 3 dias depois, esse mérito foi transitado e julgado. Então, não cabia mais recurso, não cabia mais nada. Era uma decisão certa. Aí sim, eu assumi a presidência da Assembleia de fato e de direito. Deputada, aí, atualmente a senhora é presidente da casa, nós temos também a vice-presidente, que também é uma mulher, a Fátima Nunes, que é uma deputada que eu já entrevistei aqui diversas vezes, é uma legisladora sertaneja e muito respeitada também no parlamento, que usa muito ali o plenário, o púlpito da casa. Eu gostaria que a senhora falasse da sua gestão, está sendo compartilhada com uma mulher que também é a primeira vez. Mas antes a gente vai ver um vídeo da vice-presidente Fátima Nunes, aqui uma entrevista que ela fez comigo aqui, rapidinho. Ela assumiu, né, por essa decisão e a gente sabe quanto será importante para a Bahia em 190 anos do Poder Legislativo pela primeira vez. E a gente já está até cansado de muitas vezes dizer, pela primeira vez acontece isso e é uma mulher. Nós queremos mais vezes, né? Precisamos estar mais vezes na presidência da Assembleia, na presidência do Supremo, na presidência do Brasil, como tivemos a nossa presidenta Dilma Rousseff. Como a senhora vê esse depoimento, deputada? Olha, a Fátima é uma mulher incrível. E eu defendi o seu nome desde o início. Lembro que eu comentei com o governador, olha, a vaga da primeira vice, agora está vaga, né? A primeira vice. E nós tínhamos um compromisso que a primeira vice seria do Partido dos Trabalhadores, não desmerecendo nenhum deputado ou nenhuma deputada, a gente ainda tem a deputada Maria del Carme, não desmerecendo ninguém do Partido dos Trabalhadores. Mas a Fátima, eu encontrava com ela nos corredores, ela disse assim, não desiste não, tem que ser você. Isso no período todo de pré-campanha, 1 ano antes, ela dizia isso. Eu brinquei com o governador e disse assim, por que não indica o nome da Fátima Nunes? Ele ainda brincou comigo e disse assim, olha, não se meta nisso, fica quieta, não me traz problemas. E nós construímos o nome de Fátima Nunes. E a vitória de Fátima, eu disse ali há pouco, que eu acho que eu vibrei mais do que a minha vitória. Porque a vitória de Fátima, a minha foi com liminar, foi é hoje, é amanhã, deixa ter o resultado. E a de Fátima, não. A de Fátima ali, nós pautamos 2 vezes. Nós pautamos a primeira vez que nós não tivemos quórum. Nós aguardamos, nós conversamos. Tinham deputados que diziam que tinham dificuldade de acesso a Fátima, como eu via que tinham dificuldade de acesso a mim, que não tinha, que o temperamento de Ivana não era. Tudo que eu ouvia lá atrás falar de mim, eu estava escutando falar de Fátima. Veio a eleição de Fátima, que nós pautamos para a semana passada, veio a vitória de Fátima Nunes, que é uma vitória de todas nós mulheres. É a vitória da Casa Legislativa. Mas, pensando em mulher, são 2 mulheres. E o compromisso nosso é de compartilhar esse mandato com todos os deputados. Eu tenho dito isso. Eu fiz questão de ir a plenário assinar meu termo de posse definitivo. Eu assinei no plenário da casa e dividi aquela assinatura que eu estava fazendo ali, que eu estava tomando posse definitivamente, porque antes eu estava tomando posse, eu tomei posse interinamente, porque eu tomei posse por uma liminar.
E agora não. Eu estava tomando posse definitivamente, tomei posse no plenário, dividindo com 62 deputados. Então, a vitória de Fátima ali foi a sensação que eu não tive de tirar o voto, de contar, de anunciar a vitória, porque eu tive só da primeira vice. Então, é muita alegria. Eu tenho certeza que já estamos fazendo história, como você disse, mas essa dupla, com a mesa diretora, com a casa toda, vai dar o que falar. Nós vamos, essa gestão de 2025 a 2026, vai fazer história, pode ter certeza disso. Deputada, eu me recordo que há um ano, quando a senhora esteve aqui e eu estava entrevistando a senhora falou a respeito de como era o parlamento aqui, o parlamento com a representatividade feminina. Eu também, obviamente, acompanho a casa há muito tempo, né, há quase 2 décadas, há mais de 2 décadas, e nas comissões a gente via ali que a representatividade feminina era muito tímida. E a senhora, quando me deu entrevista, estava comemorando que na comissão, tinha uma presidente na comissão, ou seja, em menos de um ano, eu achei engraçado porque eu estava assistindo, a senhora estava comemorando aqui, conversando comigo, olha, Nanda, você acredita que antes não tinha e hoje tem o presidente da comissão? E eu queria saber como é hoje a senhora pensar nisso, porque há 93 anos a mulher não tinha direito nem ao voto, na Constituição de 88 pôde votar e também ser votada. E como é que a senhora vê isso, deputada, hoje ocupando o maior cargo do Poder Legislativo? Olha, às vezes a gente assusta e fala, pô, olha onde eu cheguei. Mas aí você para e pensa na sua trajetória. Olha por onde o que eu passei para chegar aqui. Eu tive todos os motivos da minha vida para não ser política, porque o meu início de vida pública foi de só derrota. Eu perdi 3 eleições consecutivas. A minha primeira eleição foi uma eleição de prefeita que me tomaram a legenda. Faltando 15 dias para as eleições, eu não tinha legenda, não podia ser mais candidata. Eu não tinha legenda depois de uma campanha já pronta. Depois 3 eleições, mas eu vejo a nossa resiliência, eu vejo a força da mulher. Aqui hoje na Alba nós temos deputadas guerreiras, nós temos mulheres de fibra que têm feito uma grande diferença. Eu estou no meu 4º mandato, nós nunca tivemos uma bancada feminina como nós temos hoje. Uma companheira da outra, mas cada qual brigando pelo seu espaço. Nós tivemos aqui na casa, eu lembro que, eu acho que foi nessa época, na CCJ, nós tivemos a deputada Maria Del Carme, presidente da CCJ, mas eu lembro que eu fui o primeiro membro da CCJ, mulher, membro. Na época nem era o deputado Zé Raimundo era o presidente e só tinha eu ali. Só tinha eu de mulher, membro na CCJ. Quando nós criamos a Comissão Especial da Ferrovia Oeste-Leste Porto Sul, nós fizemos um trabalho fantástico. Eu era presidente, com muita luta. Agora, tudo aqui para a gente tem sido com muita luta. Mas tem uma coisa que está acontecendo agora que eu sinto muito positiva. A casa está nos abraçando. Os funcionários, os colaboradores nem se falam, porque os funcionários sempre torceram para a gente. E às vezes eu comentava com um deputado e eles diziam assim, se os funcionários votassem, você estava feito, mas quem vota é deputado. Mas eu vejo agora que os deputados estão vivendo esse momento. Muitos deputados estão comemorando junto com a gente. Você vê a entrevista deles, você vê onde eles passam, olha, é a primeira mulher, agora são 2 mulheres. Então a casa está vivendo um bom momento. Nós estamos votando projetos de deputados toda semana, um compromisso nosso. Nós estamos nas comissões, visitando as comissões, dando coro nas comissões, debatendo os projetos. Então, a casa ela está em movimento. Então, eu estou muito feliz. Obrigada, deputada. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já.
Voltamos com a deputada estadual Ivana Basso, presidente aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. Deputada, muito obrigada pela presença da senhora. Eu acho que aqui a casa só tem a agradecer. E falando em agradecimento, quando eu fiz essa entrevista, senhora, algo que foi muito enfatizado durante a entrevista foi a respeito da forma que os legisladores receberam essa notícia. Como foi que eles abraçaram a senhora, deputada? Tem uma frase de Confúcio, que é um filósofo, que ele diz que a palavra, ela convence, mas os atos, o exemplo, né, ele arrasta. Então, quando a senhora deu o exemplo de paz, de harmonia, a senhora sendo líder, eu acho que a senhora foi um efeito manada. A senhora passou isso para todos os legisladores, que ali não teve nenhuma rebelião, não teve comentário nos bastidores. Foi algo assim que muito inédito, tranquilo, algo inédito no parlamento. Nossa, eu fico feliz, foi muito tranquilo. Eu via deputados que já chegaram para mim e falaram, olha, qualquer pessoa pode chegar a presidente, menos você. E foi lá me abraçar e eu recebi esse abraço com carinho. Eu acho que foi um momento, eu lhe disse isso na outra entrevista, foi um momento de muita paz, de muita tranquilidade. Eu vim de um final de ano de um momento muito ruim, de um momento muito triste na minha vida. Né? Eu acho que tudo que eu tinha que chorar, que eu sofrer, eu sofri no mês de dezembro, que eu perdi meu pai e minha mãe em menos de 17 dias, os dois, no mês de dezembro. Então, eu cheguei aqui em Salvador, mas eu cheguei baqueada. Eu vim depois da missa 7º dia da minha mãe, assim, cabeça baixa e tudo, mas ao mesmo tempo muito tranquila. Então eu acho que essa tranquilidade, essa serenidade, que depois que eu perdi meu pai e minha mãe, que eu caí em si, eu acho que isso ajudou muito. Eu brinco que falo que o equilíbrio que eu estou tendo, que eu nunca tive, que eu estou muito equilibrada, que eu muito paciente, eu nunca tive, mas eu acho que é o caminho, é o espaço, é o momento que você está vivendo, é a responsabilidade que você está vivendo. Porque eu tenho uma consciência de que são 63 deputados comigo. Então, 62 deputados que eu preciso compartilhar com eles, que são responsáveis por essa casa. Então, eu não quero essa responsabilidade só minha. Eu quero dividir essa responsabilidade. Eu quero estar aqui nessa casa em paz com os meus pares, com tranquilidade e trabalhando com muito respeito. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Logo no mês de março, você vê que são as coisas que a gente fala que o universo conspirou. Eu cheguei aqui em março, mês da mulher. Nesse mês, nós fizemos um trabalho muito voltado às mulheres, com todo o apoio dos homens desta casa, certo? Nós votamos projetos de deputadas direcionados com assunto para causas femininas. É um mês simbólico, nós fizemos isso e recebemos todo o apoio dos colegas. Nós, na mesa da Assembleia, certo? Nós compartilhamos ali, coisa que nunca foi feita, com todas as deputadas. Nós promulgamos aqui 5 leis e uma resolução. Nunca foi promulgada uma lei no plenário. Nós promulgamos 5 com todas as deputadas do lado. E o positivo foi que não houve um questionamento, que eu saiba. Não houve um gesto de um deputado reclamar por que aquilo. Eles dividiam. Eles nos chamavam, a gente aqui, a gente brincava e falavam, não, a gente fica mais aqui para tirar foto. Pronto, passou o mês da mulher, nós estamos votando agora projetos de deputados e deputadas. Então, todos os deputados têm mãe, têm esposa, têm filha, sabe da força da mulher. Já teve deputado que me disse, olha, Ivana, é tão positivo que eu só escuto isso na minha casa, a vibração da minha esposa e da minha filha. Minha filha disse, olha, eu vou ser igual a ela. Então, isso é que você vai marcando e vai vendo. Então, tem sido muito positivo. Tem sido um mandato que eu no meu íntimo,
eu lutei muito por esse mandato e eu tinha consciência que um dia ele chegaria, mas que não seria, no início, tão tranquilo como tem sido. Então, com todas as suas dificuldades, com o tempo que precisa ter, 48 horas. Você não tem tempo, eu saio daqui 1h da manhã. Tem dia que eu chego às 8 da manhã e estou saindo à 1 da manhã. Estou saindo à 1 da manhã, tentando atender todo mundo, uma agenda que acaba ficando difícil e, ao mesmo tempo, a única angústia que eu tenho, que me bate de vez em quando, é o meu mandato que eu estou dando pouca atenção. O meu mandato de deputada. Porque eu acostumei ir em todos os lugares com meus prefeitos. E em todos os lugares com meus deputados. Acostumei não passar um mês sem ir em todas as minhas cidades. E agora estão menos. Mas tem uma coisa... Não foi à toa que teve essa votação. Não é? E aí eles chegam, quando eu falo, me desculpa, todos estão vibrando comigo esse momento. A gente entende que é um momento novo, a equipe está fazendo isso. Quando vem angústia, então, teve um que brincou e disse, olha, hashtag quero minha deputada de volta. Mas estão todos os deputados, todos os municípios que eu fui votada. Essa vitória é deles, né? Essa vitória é nossa, certo? Foram eles que me trouxeram, que eu consegui chegar à Assembleia Legislativa através do apoio desse. Eu tenho que dividir isso. Então, até eles que eu estou um pouco ausente têm dito, não, é isso mesmo, eu estou orgulhoso, eu estou gritando na minha cidade. Deputada, a senhora é do PSD. É um partido que eu costumo dizer que já nasceu grande, já nasceu forte, com a presença de lideranças nacionais, com a presença de Otto Alencar, que é muito forte, tem uma presença muito forte, muito respeitada, de outros senadores como Ângelo Coronel, e sempre foi uma base de sustentação, faz parte ali, que na época que tinha o tripé, que era o PT, PSD e o PP. E tinha, na época, essa base de sustentação. Quebrou uma haste, que o PP saiu, dizem que é o Avante, a gente não tem como afirmar se é ou não, mas um fato importante a respeito dessa sua aproximação e com o senador Otto Alencar. Eu estou falando isso porque a gente tem um vídeo aqui, o senador Otto Alencar, falando a respeito dessa sua expressividade e como te conheceu. E quando eu entrevistei também Otto Filho, eu achei assim, porque quando a gente entrevista, a gente pega um pouco do conhecimento, né? E eu achei sensacional uma frase que ele disse para mim. Ele falou, Fernanda, sempre que eu chego no interior, eu e meu pai, a gente não busca a pessoa mais popular. A gente busca ali quem é a pessoa mais séria, quem é a pessoa mais leal, porque a gente sabe que vai estar no nosso lado. E então, quando a senhora, obviamente, foi escolhida, ele viu esses adjetivos na senhora, né? E aí eu gostaria de ver um vídeo que foi Otto falando da senhora. Ivana, presidente aqui, é uma coisa que eu fico muito feliz, até porque ela foi a deputada mais votada da história da Bahia, a deputada estadual mais votada. O pai dela teve uma convivência muito grande comigo, Fernando Bastos. E quando eu ia a Guanambi e conversava com ele me entregava a vida política de Ivana nas minhas mãos. Eu tenho certeza absoluta, pelo perfil da Ivana, ela vai fazer um bom trabalho, vai ser uma presidente que vai marcar a passagem dela, quebrar esse estigma que pode ser perfeitamente uma mulher presidente da Assembleia, ou da Câmara Federal, ou do Senado Federal. Não tem como se emocionar. Olha, o Otto é um amigo. Eu nasci junto com o PSD. Eu fui eleita pelo PMDB. Logo após a minha eleição, o Otto surgiu a ideia da criação do PSD. E meu pai, muito amigo dele, meu pai sempre me dizia, olha, é um homem de bem. Meu pai foi a Otto. Quando meu pai voltou, meu pai me disse da criação do PSD, das assinaturas que a gente precisava colher, né, em todos os nossos municípios para se criar um partido. E ele sempre teve muita atenção comigo, ele sempre teve muito respeito comigo, o senador Otto Alencar.
A gente briga de vez em quando, mas é briga de coração. Briga E às vezes respeitosa, às vezes eu choro e ele fala que tem uma coisa que ele fala comigo, eu gosto muito da cor verde. E aí, quer ver, ele quer mexer comigo, eu chego verde, ele fala, ó, chegou a jararaca do brejo. Aí eu vou e falo, eu adoro quando ele fala, olha lá, ó, a jararaca do brejo. E eu lembro que logo que eu cheguei, depois do falecimento do meu pai tinha dito a ele antes, cuide dela. Ele pegou na minha mão e disse assim, pode ter certeza que eu vou honrar meu amigo. E ele tem honrado o amigo dele. Ele tem honrado todos os compromissos e o que o meu pai pediu a ele, porque ele tem sido amigo, ele tem sido leal, ele tem sido companheiro. E tem uma coisa, Fernanda, eu sou uma pessoa leal, eu sempre fui. Se você buscar toda a minha vida, eu nunca dei as costas e nunca recolhi as mãos para quem me deu as mãos. Eu já deixei de receber apoios importantes em municípios por lealdade a quem um dia já votou comigo e que me apoiou, estava fora da política, mas que me apoiou no momento que eu mais precisava. E isso é uma característica minha. Eu tenho muito do sim e do não. Eu sou muito sincera. Às vezes, isso até me prejudica, mas eu prefiro muito mais, e eu digo isso todo dia à minha equipe. Se não pode, diga que não pode, explique o motivo. Agora, se você puder correr atrás e ver uma nuvem lá no fundo, corra atrás. Vamos tentar, pode dar certo, porque o não a gente já tem na vida. Então eu corro muito atrás do sim. E o Otto foi um presente. Foi um presente que meu pai me deu, porque foi meu pai que me apresentou a ele. Agora foi um presente que a política me deu, mas é um amigo para toda a vida. Deputada, a senhora falou aí a respeito da sinceridade que a senhora tem. E o meu questionamento é o seguinte, essa sua sinceridade, essa sua lealdade e às vezes falar de forma direta, já te prejudicou em algum momento político da sua vida? Porque antes, eu estou falando isso, a senhora com mandato, sendo mais sincera, obviamente tem um mandato, mas antes, quando não tinha um mandato e tinha esses posicionamentos firmes, esse posicionamento sincero, a senhora acha que as pessoas te ouviam da mesma forma? Não, já prejudicou muito. Certo? Até hoje tem pessoas que acham que não é assim, que eu não deveria dizer isto, certo? Mas eu tenho uma coisa que eu brincava com meu pai, e eu falo muito para Jaime, meu esposo. Ele fala, não pode ser assim. Eu falo, se eu não falar, eu morro. Até dentro de casa, quando você aborrece com o marido, com o filho, ou você ouviu alguém falar alguma coisa de você. Porque uma das coisas que mais dói em mim é injustiça, ingratidão. Esses dois is me matam. Injustiça. É muito ruim quando você lê uma reportagem, uma coisa, que fala uma coisa que você não falou, ou então quando você está com uma pessoa que um dia você se viu, essa pessoa falou alguma coisa que não deveria, foi ingrata, que ouviu falar. Eu falei porque eu ouvi falar isso, aquilo. Isso é uma das coisas que me apunhala. E se eu não ligar para a pessoa, não é barraco. E se eu, num dia que eu não encontrar uma pessoa, eu não falar, eu morro. Então meu pai dizia assim, deixe quieto. Eu dizia, se eu não falar, eu vou morrer. É meu jeito de ser. Então eu não deixo quieto, Se você for injusta, se você for ingrata, se você levantou um assunto, uma coisa que não condiz com a verdade, tranquilamente eu pego o telefone e ligo e digo, olha, você está errada por isso. Ou então no dia que eu lhe encontrar. Então é o meu jeito de ser. Porque ficar remoendo, não. E outra coisa, eu não guardo rancor. Um dia desse, teve uma pessoa que não me tratou bem, eu não gostei. No outro dia,
Aí me passou um zap, me pedindo desculpas, dizendo que não justificava a grosseria dela, isso e aquilo. Não, tranquilo. No outro dia eu encontrei e disse, oi, querido. Aí uma pessoa estava perto e disse, você não está com raiva? Ele disse, não, já passou. Ele já pediu desculpa e já passou. E já passou. Então, eu acho que isso é bom. Isso é bom, tudo no seu nível, né? Desde que não lhe atinja Desde tanto, que não lhe desrespeite, lhe né? desrespeite, tudo bem, disso já passou. E a vida que segue. Deputada, eu quero agradecer imensamente aqui a presença da senhora. Foi um enorme prazer tê-la aqui mais uma vez, falando a respeito dessa nova fase da sua vida, já que a senhora foi uma legisladora que ficou na suplência durante algumas vezes por 10 votos, Por foi 11 votos. E depois por quantos votos também? Depois Olha, teve outro também, não eu foi? tive 3 suplências. Todas as 3, nós somos 63 deputados, são 63 vagas. A que eu fiquei mais distante foi na 39ª. Das 63, o que eu fiquei mais distante foi na 39. Então, de 39 para 63, teve muita gente na minha frente com menos votos do que eu. Né? Na terceira, na quarta, na terceira suplência minha, eu perdi por 11 votos. Na quarta eleição, eu ganhei. Na quinta eleição, quando eu me reelegi, eu já fui a deputada mais votada. A deputada, a mulher. Na sexta, eu continuei como a mulher mais votada. Agora, na sétima, que aí já foi a quarta vitória, já é o quarto mandato, eu não vou mentir, eu alimentei, eu queria continuar sendo a mulher mais votada. Não tenha dúvida disso. Mas, para minha surpresa, para minha alegria, eu fui a deputado dos 63 deputados mais votada. Porque eu digo isso, você sabe por quê, Nanda? Nós somos 11 deputadas aqui na casa. Tem 9, porque 2 são secretárias de Estado. E quando eu chego, que as pessoas falam assim, olha, a Ivana é a deputada mais votada, o pessoal fala assim, nossa, vocês são quantas mulheres? Aí eu falo, nossa, das 9 você é a mais votada? Com todo respeito aos homens. Eu digo, não, dos 63. Como? Eles, não, dos 63. E aí a vida que segue, tudo bem. Obrigada. Eu que agradeço, estamos juntas. Obrigada, deputada. Muito obrigada pela presença da senhora e parabéns. Até o próximo programa.